Semana passada eu preguei uma palavra muito importante. Quando eu estava de férias, Deus me visitou lá e disse que eu precisaria estabelecer um assunto. O motivo pelo qual as pessoas deixam, as pessoas renunciam, as pessoas saem é porque elas não têm visão de paternidade espiritual, não têm visão de propósito, não têm visão da herança que é consequência de tudo isso, não têm visão que biblicamente o Senhor estabeleceu e abençoou famílias da terra. Desde o princípio Deus falou: deixa o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher, serão os dois uma casa, uma família. E Deus estabelece famílias, dá um domínio para o homem, e esse domínio para o homem, ele perde para Satanás, porque você é escravo daquele a quem você obedece. Ele perde para Satanás o domínio todo que Deus deu, a herança toda que Deus colocou na mão dele, o que significa que Satanás está interessado de fato na nossa herança. E nós deveríamos entender como gerenciar essa herança. Nós deveríamos entender como proteger essa herança. Tem alguns títulos possíveis para a mensagem dessa noite. O Robertinho depois me ajuda. Cadê o Robertinho? Está ali. Aí você fala qual que é o melhor, tá, filho? Você que é o selecionador dos títulos das mensagens. Pode ser a proteção da herança. Pode ser o verdadeiro valor da herança. Pode ser herança ou legado. Pode ser o lavrador e os lavradores. De uma forma ou de outra, se aplica a todos esses conceitos que estão por trás desses títulos, a mensagem que eu vou ministrar nessa noite. O Senhor me disse para pregar sobre paternidade espiritual semana passada, e Ele falou para eu fazer uma série de paternidade. Eu não sabia se ia ser uma série de ensino, eu não sabia o que ia ser. Então, portanto, se você faltou a semana passada, se você não veio a semana passada, é recomendado, de extrema importância, que você ouça a ministração da semana passada, que ela é muito esclarecedora. Tem muitas coisas que se ouvem na internet a respeito de paternidade espiritual, se é bíblico, se não é. Eu espero ter deixado claro para vocês o que é paternidade espiritual. E como é que é o governo de Deus, como é que Deus passa coisas, como são as gerações. Com base nisso, tem um texto chave para nós, que é uma unção que eu estou trabalhando ela em você, com essa série de paternidade e de entendimento daquilo que é importante para Deus. E nesse entendimento do que é importante para Deus, abra lá rapidamente um recap aqui, muito rápido, em Malaquias capítulo de número 4. Malaquias capítulo de número 4. Ora comigo antes, curva sua cabeça, fala assim: Senhor amado, Senhor querido, eu abro o meu coração agora para tudo aquilo que vem de Ti, do Pai das luzes, em quem não há mudança e nem sombra de variação. Aquilo que não é Teu, desde já eu rejeito, mas tudo aquilo que for Seu, eu abro o meu coração para receber, para ser ministrado por Ti, Senhor, em nome de Jesus, amém, amém. Estou trabalhando em você uma unção. Por que é importante trabalhar a unção antes de você receber a unção? Quando você vê, quando Deus separa Moisés, Ele fala: separa 70 anciãos, Moisés. Porque lá em Números capítulo 11, porque você não vai ser capaz, Moisés, de aconselhar todo esse povo. 3 milhões de pessoas na sua tenda. Moisés estava exausto, exaurido, teve o conselho do sogro, e Deus acata e fala: olha, o conselho do seu sogro é bom, mas levanta 70 anciãos, homens nos quais você repartirá do Espírito sobre você, sobre eles. Reparta do teu Espírito sobre eles. E o que acontece nesse instante? Esses homens profetizam, porque estão debaixo do Espírito de Moisés, mas depois não profetizam nunca mais. Eles não estavam preparados para receber tal unção. Existe uma unção tão importante, queridos, que ela está relacionada diretamente àquilo que nós cremos, e àquilo que nós vivemos, e àquilo que nós puxamos, chamado avivamento. Essa unção de avivamento, ela vai ser manifesta através de duas pessoas, ou de duas unções bíblicas. São as unções de Moisés e Elias. Essas unções, elas serão ministradas nos últimos dias. Só que ele fala especificamente sobre uma unção dos dois, que é a unção do profeta Elias. Então ele está relacionando aqui no capítulo 4 de Malaquias, no versículo 1. Eu falei disso a semana passada e estou batendo nesse versículo, porque esse versículo ele é chave para aquilo que nós vamos ministrar nos próximos dias. Pois eis que vem o dia, e arde como fornalha todos os soberbos, e todos os que cometem perversidade serão como o restolho.
O dia que vem os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz, nem ramo. Vai acabar completamente com tudo aquilo que vem do espírito da soberba, do orgulho, ou mais especificamente de Satanás. Mas para vós outros que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, em outras palavras, Jesus. Nascerá o sol da justiça trazendo salvação nas suas asas. Saireis e saltareis como bezerros soltos na estrebaria. Pisarei os perversos, porque se farão cinzas debaixo das plantas dos vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. Lembrai-vos da lei de Moisés. Você vai ver que ele vai falar das duas unções. Da lei de Moisés, meu servo, o qual lhe prescrevi em Horebe para todo Israel, a saber, estatutos e juízos. Eis que eu vos enviarei futuro, o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia final de todas as coisas, o dia do Senhor, o último dia, o dia da ressurreição dos mortos, o dia do arrebatamento, o último dia, o dia que Deus vai finalizar tudo o que aconteceu aqui, acabou, vai passar a régua, e aí quem tiver nele está nele, e quem não tiver nele, já era, não vai ter mais uma segunda chance, não uma terceira chance, acabou, acaba aqui. Ele converterá. Então vou enviar o profeta Elias antes que venha o dia. Eu vou enviar uma unção antes que esse dia chegue. Eu vou enviar uma unção antes para que ela prepare o caminho dessa última vinda do Senhor. Ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Eu vou só colocar o cronômetro para mim aqui, para eu não me esquecer do tempo, ok? Está comigo aí? Vamos botar aqui. Vamos botar ele disparado. Vamos botar ele indo. Foi. Amém, queridos? Vem uma unção antes dos últimos dias. É a unção do profeta Elias. Essa unção ela visa algo. Ela visa converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. É conversão. Significa que os pais e os filhos não estão convertidos uns aos outros. Isso é no sentido âmbito físico e é muito mais no sentido do âmbito espiritual. Hoje as pessoas, elas buscam o que elas querem, o evangelho que elas querem ouvir. Elas se tornam filhos de pessoas da internet, que elas não têm contato nenhum, que não conhecem a conduta, não conhecem o que está dentro da pessoa. Ela simplesmente ouve uma mensagem, ou ela ouve um shortzinho ali, ou ela ouve uma mensagem rápida do Instagram, ou ela ouve uma mensagem rápida do TikTok. Ela pega frases e ela acha que já sabe o contexto daquela frase, e gera um problema muito sério. Tem muitas pessoas que querem ser mestres, mas não são. Elas querem ensinar coisas, mas elas não foram chamadas para isso. E esse é um problema muito sério. Por quê? Porque quando o coração do pai não está convertido ao filho, do filho ao pai, a terra está amaldiçoada. A terra que é a herança espiritual que nós teríamos, as promessas de Deus, elas se tornam malditas. Justamente por quê? Porque não há conversão de pai a filho e de filho a pai. Eu disse uma frase importante que durante a ministração veio uma flecha do trono. É como se fosse uma seta da mente de Deus. Eu capturei algo aqui que eu não tinha capturado quando eu preparava a palavra semana passada. E eu quero falar sobre esse algo porque ele é fundamental também, é fundamento para que a gente entenda. Em Mateus capítulo de número 16. Mateus capítulo de número 16, versículo 13, se eu estou bom de memória. Mateus 16, 13, eu soltei uma frase aqui. Eu vou precisar bater nessa frase hoje. Essa frase é uma frase revelada. E essa frase ela é revelada para todos nós que estamos aqui. Ela não é para o vizinho, é para quem nos ouve pela internet também. Mas é para aquele que Deus fizer chegar essa mensagem. E em Mateus capítulo 16, no versículo de número 13, diz: indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, que no culto passado, em Marcos 10, 24, eu te mostrei que discípulo e filho é a mesma coisa. Estão lembrados disso? Quem estava aqui? Discípulo e filho é a mesma coisa. Ele está falando com os discípulos, meus discípulos, daqui a pouco ele fala filhos, ele chama discípulos de filhos. Jesus chama de filhos os discípulos. Então os discípulos estão debaixo de uma paternidade espiritual, e ele está perguntando aos discípulos, aos filhos, os mais próximos, aqueles que andam com ele, aqueles que ouvem a sua voz. Ele faz uma pergunta: quem diz o povo ser o filho do homem? Ele está perguntando sobre o filho. O que ele está puxando deles é o que vocês entendem por filho. Qual é a sua resposta? E eles responderam: uns dizem, o povo aí, todo mundo está dizendo João Batista,
outros Elias e outros Jeremias ou alguns dos profetas, ele fala, tudo bem, eu estou entendendo o que todo mundo está dizendo, mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondeu Simão Pedro e disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Simão Pedro tem uma revelação do Filho. Quem é o Filho do homem? Qual é a revelação de filho que você tem? A revelação é que tu és o Cristo. Eu estou vendo quem tu és. Eu consigo enxergar quem tu és. Eu consigo enxergar o plano para um filho. Eu consigo enxergar a filiação espiritual. E porque ele consegue enxergar isso, quem vê Jesus como filho, quem tem revelação de filho, quem se torna um filho, ele consegue ver coisas que estão além desta revelação. Ele está acessando diretamente o coração do Pai. É através de ser filho que eu acesso o Pai. Por isso Jesus diz assim, ô Felipe fala para Jesus assim, em João 14, Jesus, mostra-nos o Pai, isso nos basta. E Jesus diz para ele, Felipe, há tanto tempo eu estou convosco, e vós ainda não, e você ainda não me conhece. Quem vê a mim, Felipe, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem tem revelação de filho, enxerga o Pai. Quem não tem revelação de filho, bloqueia o Pai. Mas tem algo importante ainda mais aqui, porque é o Pai que entrega a autoridade. Quem não tem revelação do Pai, através do Filho, ou da sua filiação espiritual, ele não enxerga a autoridade espiritual. Enxerga. Ele não consegue ver o que vem do Pai, da boca do Pai, do coração do Pai. Ele não consegue acessar esse lugar, porque o seu coração não é convertido ao seu Pai. Ele não é convertido ao Pai espiritual, ele não é convertido ao Pai dos céus. Porque toda autoridade vem de Deus e toda autoridade é instituída por Deus. E quem resiste a uma autoridade, um Pai, resiste à ordenação do Senhor, em Romanos capítulo 13. Está tudo intrinsecamente ligado, e é por isso que essa geração, a nossa, ela tem problemas. Porque ela resiste às autoridades impostas, ela resiste. Ela não enxerga, ela não sabe propósito, porque ela não sabe ser filho. E se você não sabe ser filho, você não tem herança, porque herança é para filho. Posso ouvir um amém aqui? Se você que não sabe que você é filho, você não tem herança. Seja no físico, seja no espiritual. E o problema é também como você lida com a sua herança. Mas o que acontece na sequência de Pedro enxergar a revelação do Filho? O que acontece com você quando você acessa esse lugar em Deus? Acontece algo. Por isso que, queridos, tantos, eu falei isso no culto passado, eu não vou repetir, deixa para lá, depois você assiste o culto passado. Então Jesus lhe afirmou, bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que te revelaram, mas você acessou o Pai. E quem acessa o Pai, através da revelação de Filho, recebe algo. Aí ele fala, que está nos céus, também eu te digo que tu és Petrus, um pedaço de pedra, e sobre esta revelação, esta pedra, de que eu sou o Cristo, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu vou arrancar ela do inferno, as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Não é como nós pregamos aí que as portas do inferno físico não prevalecerão. Na verdade, no original aqui, as portas do Hades, o inferno não vai poder reter filho de Deus. Oh, aleluia! Isso é tremendo. Dar-te-ei, agora vem a autoridade do Pai. O que você ganha tendo revelação de filho? Você ganha autoridade no reino do Espírito. Eu vou te dar chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado dos céus. Está comigo aí, entendeu? Pegou a revelação? Eu só dou autoridade para quem tem revelação de filho. A autoridade espiritual vem de paternidade espiritual. As bênçãos de Deus, elas passam sim de pai para filho. Eu ponho no meu nome, o nome de Abraão, o pai de Isaac e o pai de Jacó. Eu ponho no meu nome, eu chamo pelo meu nome, eu sou o Deus de Abraão, Isaac e de Jacó. Eu sou o Deus que trabalha geração. É Abraão que conquista para Deus. É Abraão que recebe uma promessa. É Abraão que sacrifica para Deus o próprio filho, tudo que era precioso para ele. É Abraão que tem a revelação do filho
que Jesus diz lá em João 8, Abraão viu os meus dias, ele muito se alegrou. Olha que coisa mais fantástica, Abraão também teve revelação de filho, por isso recebeu todas as promessas sobre ele. Por isso, como eu falei a semana passada em Gálatas 3, diz que nós acessamos as promessas feitas a Abraão em Cristo, o Senhor nosso Jesus, Jesus nosso Senhor. Nós acessamos as promessas que foram feitas a Abraão, ou seja, existe uma linhagem de promessa. Existe algo que Deus estabelece de pai para filho, por isso a unção de Elias virá nos últimos dias. Porque Jesus fala depois do monte da transfiguração, ele diz a seguinte frase para eles: se eu não estiver me acompanhando, você levanta a mão. Eu estou falando em pregação de revelação. Veja bem, ele fala para os discípulos assim: olha, quem é esse aí e tal? Falaram que Elias tinha que vir primeiro e restaurar todas as coisas. Os discípulos não entendendo o monte da transfiguração. Aí ele fala: na verdade eu vos digo que Elias já veio e fizeram com ele tudo o que quiseram, mas eu também vos digo que Elias virá. Na época do Senhor Jesus, Elias já veio, mas eu declaro para vocês que essa mesma unção que veio sobre João Batista, eles entenderam que ele falava sobre João Batista, essa mesma unção que foi depositada, que passou de geração em geração, e chegou sobre a vida de João Batista, agora essa unção vai chegar até nós, nos nossos dias. Você pode dar um aleluia e glória a Deus? Porque essa unção, como eu li para você, ela está ligada aos últimos dias, e nós precisamos acessar. Só que você não acessa essa unção sem converter o teu coração de pai para filho, filho para pai. Acho que eu fiz um resumão da última mensagem, ok? Está comigo aí nessa última mensagem? Então agora vamos entrar na nova. Aleluia. O que eu tinha falado para a gente ler mesmo? Era aqui mesmo, né? Então vamos ler Mateus 21, um pouquinho para frente. Antes de Mateus 21 eu vou ler um outro texto, Romanos 8. Abra em Romanos 8, para você ver verdades espirituais importantes. Versículo 9 do capítulo 8 de Romanos: vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não tem o Espírito de Cristo, não tem Cristo nele, esse tal não é dele. Se o tal não é testemunha de Cristo, ele não pertence a Cristo. Se ele não tem o que Cristo tem nele, dentro dele, ele não é de Cristo, ele não é filho de Cristo, ele tem outra paternidade. Se porém Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito da vida, o Espírito é vida por causa da justiça. Jesus habita dentro de nós, e se Ele habitar dentro de nós, se Ele encontrou um lugar aprazível para Ele habitar, então nós somos de Deus. Caso contrário, não somos. Versículo 14: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Filho de Deus é quem é guiado por Ele, quem obedece Ele, quem anda com Ele. Porque não recebestes o espírito da escravidão, para viverdes outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito da adoção, fomos adotados, baseados no qual clamamos: papaizinho, Abba Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, tem um atributo dado ao filho. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros, igual herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Você pode dar aleluia e glória a Deus. O filho tem herança. Posso ouvir um amém? Adão tinha uma herança que perdeu. O filho hoje pode ter herança que ele pode perder. E muitos estão perdendo a herança porque não tem revelação de filho. Mas ele fala: se você é filho, tem um Espírito Santo dentro de você, que está testificando com o teu espírito que você é filho, que você tem uma paternidade espiritual do Pai das luzes, a sua principal paternidade, que o seu líder ou o seu pai, o seu discipulador, ele vai levar você a conhecer esse pai. Posso ouvir um amém, um aleluia, um glória a Deus aqui? Você está entendendo o que é um pai espiritual? Um pai espiritual que conduz o filho e os filhos a acessar o pai, mas ele é uma referência, como eu disse a semana passada: sede meus imitadores como eu sou de Cristo, é o que Paulo prega. Sede meus imitadores. Para alguém chamar essa responsabilidade, ele tem muita paternidade nele. Ele entende que ele é imitador de Cristo. Ele entende que ele quer parecer com Cristo. Ele entende: pode copiar aqui, pode olhar para mim. E se você precisa ver Cristo, você pode olhar para mim. Porque nós precisamos do touch. Ninguém pode dizer que ama a Deus a quem não vê, se não ama o próximo a quem vê. Ninguém pode dizer que tem um acesso poderoso ao Pai que não vê, se não ama o Pai físico e o Pai espiritual a quem vê.
Está comigo aí? A gente trabalha com referência. Nós criamos e vemos referências. Note que referência é diferente de idolatria. Ninguém está aqui para ser idolatrado. E não tem nenhum pai que é dominador do rebanho. O pai conduz. Eu falo para minhas filhas, isso aqui é bom, isso aqui não é bom. Eu sou aquele que conduz, aquele que lidera, aquele que mostra o caminho. Mas elas tomam a decisão. Eu ensino elas os estatutos do reino. E elas tomam a decisão. Às vezes eu exorto, às vezes eu consolo, às vezes eu aponto o caminho. É assim que um pai profético conduz na vida de um filho. O pai conduz o filho para o melhor caminho. Agora o filho decide se aquele melhor caminho é para ele ou não. E para ele tomar essas decisões, o pai precisa levar esse filho a ouvir direto, acessar o pai das luzes. Está entendendo comigo? Está comigo aqui? Muito bem. Então Romanos está falando que herança está ligada, vinculada diretamente a quem é filho. Quem não é filho, portanto, não tem herança. Quem não é filho está com a terra amaldiçoada, está com as promessas amaldiçoadas. Grande parte na igreja, queridos, não entende filiação espiritual. Não tem revelação de filho, logo não acessa o pai, logo não tem autoridade do pai. O pai é a referência de autoridade. Se eu não preciso falar para minha filha que amanhã vai ter arroz e feijão na mesa. Porque elas conhecem o pai dela. Ela sabe que eu vou batalhar para trazer o arroz e o feijão para a mesa dela. Então elas sentam na mesa, elas nem se preocupam. Porque a referência de pai está bem estabelecida para elas. Elas sabem quem é o pai. Elas sabem que pode me pedir coisas. Se nós somos maus, sabemos dar boas dádivas aos nossos filhos. Quanto mais o pai do céu, ou o Espírito, não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. E agora sim vamos para Mateus 21. Em Mateus capítulo 21, Deus está preocupado como nós conduzimos aquilo que Ele colocou nas nossas mãos. Só que nós nos enganamos com aquilo que é importante, com aquilo que realmente é importante. Por isso que um dos títulos da mensagem seria o verdadeiro valor da herança. Esse seria um dos títulos da mensagem. Talvez seja o mais importante deles. Porque nós muitas vezes não vemos o verdadeiro valor das coisas. Não temos o verdadeiro valor das coisas. Não entendemos e nos precipitamos, erramos, botamos os pés pelas mãos várias vezes. Então, no versículo 33 de Mateus 21, tem um texto muito profundo, é uma parábola muito profunda, porque ela fala de todos os tempos. Ela fala do início ao fim, do que aconteceria. E ela diz, atentai noutra parábola, havia um homem, dono de casa. O dono da casa, o dono dessa casa, o dono da sua casa, o dono da minha vida chama-se Deus. O homem dessa parábola, dono de casa, é Deus Pai, que plantou uma vinha. Jesus é a videira verdadeira dessa vinha e meu pai é o agricultor. Posso ouvir um amém? Por que você para desbloquear para você o que Deus está falando aqui? Então Jesus é a videira, eu sou a videira e vós sois o ramo. Ele está falando que o dono da vinha, que é Deus Pai, plantou uma vinha, cercou-a de uma sebe, ele protegeu. Lembra que a sebe não deixava que os demônios entrassem e pegassem Jó? O demônio fala assim, eu não posso lá acessar ele, porque o Senhor colocou uma sebe ao redor dele. É uma casa protegida, é uma casa que tem pai, é uma casa protegida. Posso ouvir um amém aqui? Construiu nela um lagar, edificou-lhe uma torre e arrendou-a. Deu por um período, que eu já expliquei para você em outros cultos aqui, a uns lavradores, que somos nós, que cuida da terra. O lavrador é aquele que cuida da terra. E o que o lavrador faz? Ele cuida da terra para trazer o que da terra para o povo? O fruto da terra. Então Deus está preocupado, eu te dei uma herança, os céus são os céus do Senhor, mas a terra deu ele ao filho do... Para quem foi dada a terra? Ao filho do homem. Por que Satanás teve autoridade sobre a terra, sobre as promessas, sobre tudo que foi de Deus? Porque essa terra foi dada ao homem, e ele tomou do homem quando ele fez o homem obedecer a ele. Você é filho, você é escravo daquele a quem você obedece. Muito bem. Cercou-a tal, pôs uma torre e arrendou-a por 6.000 anos. Eu não vou entrar aqui, depois eu te explico, se você tiver essa dúvida no final. Depois se ausentou do país. Ao tempo da colheita, enviou os seus servos aos lavradores, seus servos os profetas, para receber os frutos que lhe tocavam, os frutos que eram feitos para Deus. Deus se preocupa como você trata a sua herança. Em outras palavras é isso. E os lavradores, agarrando os servos, espancaram a um, mataram a outro e ao outro apedrejaram. Enviou ainda outros servos em maior número e trataram-no da mesma sorte. Por último, enviou-lhes o seu próprio filho, dizendo, a meu filho Jesus respeitarão. Mas quem não tem revelação de filho, não tem revelação de herança. Não pode possuir herança, não tem autoridade do pai.
mesmo que ele estivesse andando na herança, e o diabo com os seus ardis, ele engana tanto, que ele fala para Eva assim: Eva, se você comer desse fruto que eu te dou, se você comer disso aqui, você vai ser como Deus. Agora, queridos, Eva foi criada à imagem e semelhança de quem? De quem? Vocês estão aí? De Deus. Satanás oferece para ela aquilo que ela já tinha. Eu vou te dar uma herança, Eva, que você já tem. Puxa, que negocião que ele ofereceu para ela. Mas ele faz aquilo lá parecer uma coisa tão tremenda, que Eva nem percebe, ela fica cega para perceber que ela já tinha tudo. Esse é um padrão bíblico, queridos. Quando nós não percebemos o que Deus colocou na nossa mão, por qualquer motivo, e o que cegou Eva, é o que cega a gente até hoje. Sabe o que cegou Eva? Orgulho. O orgulho cega. Repita comigo: o orgulho cega. O orgulho nos cega. Eva ficou orgulhosa porque ela queria ser como Deus. Satanás plantou dentro de Eva o sentimento que ele tinha no próprio coração de querer ser como Deus e se assentar no trono de Deus. Vocês estão comigo? Satanás vai entregar para você o que você já tem. Só que ele vai parecer esse negócio que é tão bonito, tão belo, que você fala assim: puxa, eu não tenho isso, isso é maravilhoso mesmo. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro, ora vamos, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Onde estava o coração dos lavradores? Na herança. Não tinham revelação de filho, não tinham revelação de pai. O seu coração estava destinado àquilo que Deus pode dar. Pastor, clareia um pouco mais o que espiritualmente pode ser herança. Herança pode ser os dons. Ô Timóteo, não negligencie o dom que há em ti por imposição das minhas mãos. O dom pode ser suas finanças, você tem o dom de adquirir riquezas. E agora eu fiquei rico, e Deuteronômio capítulo 8 diz: quando você entrar na terra que eu te dou, não te esqueças de te conduzir naquele deserto, para te provar, para ver o que estava no seu coração. Não ache que a força do seu braço te adquiriu isso. Não pense que é por seu mérito que você adquiriu isso. Mas quando você entrar na terra que mana leite e mel, quando você botar sua mão no dinheiro, na herança, nas bênçãos de Deus, não te esqueça de mim. Querido, se o povo esquece de Deus, quanto mais desses pais espirituais aqui, coitados, somos nós. O povo esquece de Deus. O povo nega a Deus, nega o filho, nega o pai. É terrível. O povo não tem o que tem no coração de Jesus, queridos. E sendo Deus, se despiu de toda a sua glória. Porque o povo quer a glória. O povo quer a cadeira. O povo quer a herança. Eu quero ser reconhecido mesmo. Eu quero que todo mundo veja onde Deus me colocou. E ele pode chamar isso ou fazer de conta que não é isso que ele busca. Mas querido, a maneira como você trata a tua herança, ela demonstra muito a respeito de quem você é. A maneira como você lida com as coisas de Deus demonstra quem você é. E o que Deus quer ver é o seu fruto. Agora, se o fruto que Deus quisesse ver fossem dons, talentos, rodopiar, relampear, se fosse isso que Deus queria ver aqui, a gente vai perceber, queridos, que não é isso, não é sobre herança. É sobre revelação de filho. A herança, você pega ela hoje e gasta ela amanhã. Por isso que podia chamar a herança ou legado, porque o legado é o que você retém para sempre dentro de você. A herança você dissipa ela, você gasta ela, você usa ela do jeito que você quer. O legado não. O legado você usa a herança como um filho usa a herança. Um filho sabe o tempo e o modo de adentrar dentro das coisas espirituais. Mas às vezes nós nos apressamos, e quando nos apressamos, matamos. Matamos, e porque matamos, o nosso pai não é o pai das luzes. Se nós queremos tudo pela herança que já é nossa, olha que loucura, a herança já é do filho. Mas como eu não tenho revelação de filho, eu preciso de algum jeito tocar essa herança. Eu preciso ter essa herança, eu preciso puxar essa herança. Ela precisa ser minha, é meu, é meu, é meu. Porque Satanás já está trabalhando no coração. Na verdade, filho, eu vou dizer uma coisa para você, já tem outro pai. Há muita gente dentro da igreja achando que é filho de Jesus, mas ele é filho do diabo. É muito forte o que eu estou te dizendo. Eu não estou falando isso para desanimar ninguém, mas estou falando isso para ajustar o seu foco. Olha o que diz em João capítulo de número 8. Tanto que Deus tira a herança deles, a terra deles, e passa a outros lavradores. Quem são os outros lavradores? Eu e você, a igreja.
Ou seja, Ele também vai cobrar o fruto dessa igreja, meu e seu. E nós precisamos entender que fruto é esse. Mas antes de entrar no fruto, que fruto é esse? O que eu falei para você abrir mesmo? João 8, né? Em João capítulo de número 8, tem uns versículos importantíssimos aqui, que mostra a questão do trato da herança, mostra a questão da paternidade espiritual, mostra a questão do que de fato Deus olha quando Ele está olhando o fruto dos filhos dele. Lucas, João capítulo 8, versículo 31, disse pois Jesus aos judeus que haviam crido nele, se vós permanecerdes na minha palavra, para ser discípulo de Jesus tem que permanecer na palavra dele, vós sereis verdadeiramente meus discípulos, e conhecereis a verdade vos libertará. Responderam-lhe, somos descendência de Abraão, nós temos um pai, e jamais fomos escravos de alguém, como dizes tu, sereis livres? Nós já temos tudo, já temos herança, já brigamos por ela, já matamos por ela, ela é nossa. Nós somos os herdeiros diretos de Abraão, nós somos a geração que nasceu de Abraão, nós somos os judeus que nasceram de Abraão. Nós temos tudo isso. Versículo 37, bem sei que sois descendentes de Abraão, no físico de verdade é, contudo procurais matar-me. Você está vendo como o coração de quem não tem revelação de filho? Porque a minha palavra não está em vós, vocês não são meus discípulos, vocês também não são meus filhos, se não são meus discípulos, não são meus filhos. Eu falo das coisas que vi junto do meu pai, vós porém fazeis o que viste vosso pai. Jesus está falando que existe duas paternidades, e a paternidade sobre eles não é a dele. Então lhe responderam, nosso pai é Abraão. Disse-lhe Jesus, se sois filhos de Abraão, então, como que eu vou ver se é filho de Abraão? Praticai as obras de Abraão. Mas agora procurais matar-me, a mim que vos tenho falado a verdade que ouvi de Deus, assim não procedeu Abraão. Vós fazeis as obras do vosso pai. Jesus volta a insistir, você tem outra paternidade espiritual. Disseram-lhe eles, nós não somos bastardos, temos um pai que é Deus. Replicou-lhe Jesus, se Deus fosse de fato o vosso pai, certamente me havias de amar, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Eu e o Pai somos um, tudo que eu faço é o que o Pai faz, toda a autoridade que eu tenho foi delegada pelo Pai. Eu e o Pai, quem vê a mim, quem ouve a mim, ouve o Pai, quem não ouve a mim, não ouve o Pai. Jesus está ensinando, tentando ensinar eles, qual a razão porque não compreendeis a minha linguagem? É porque sois incapazes de ouvir a minha palavra, que vem do Pai. Eu nada disse de mim mesmo, tudo que eu digo vem do Pai. Vós sois do diabo, que é o vosso pai, e quereis satisfazer os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere de mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. E no versículo 47, quem é de Deus ouve as palavras de Deus, por isso não me dais os ouvidos, porque não sois de Deus. Querido, se Deus está falando no ambiente, se é Deus que está falando algo, e eu não estou ouvindo o que Deus está falando, é porque a linguagem de Deus, ela é estranha para mim. Se eu não estou ouvindo os meus pais espirituais, estou dando ouvido para qualquer voz que vem aí de fora, é porque infelizmente eu não estou sendo filho de Deus. Jesus fala, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas obedecem a minha voz, elas reconhecem a voz do seu pastor. As ovelhas conhecem a voz do seu pai, do seu pastor. O pastor é a figura do pai, é o pastor que alimenta, é o pastor que protege, é o pastor que conduz. O pastor dos 5 ministérios, ele é a figura do pai. É assim que tem que se mover um pastor. Ele é o pai da casa, ele é o pai de um povo, ele gera um povo, ele gera discípulos. Ele imita Jesus, os discípulos têm que imitar ele. Agora o problema é se o pai não imita Jesus, aí é um problema sério. Por isso você tem que conhecer a índole do seu pai. Por isso tem que conhecer a essência do seu pai. Por isso tem que conhecer que seu pai prega o que ele vive, ou se o seu pai é mais um que prega aí da boca para fora. Você tem que andar com o seu pai, porque dessa maneira você não vai reconhecer a voz dos estranhos. Mas se você não reconhece a voz do seu próprio pai espiritual, a voz dos estranhos, qualquer voz é voz para você. Se você não tem vínculo de paternidade e filiação, qualquer voz é voz para você. De verdade é isso. Qual é a principal voz que você tem que ouvir? Vê aquele homem aqui, o Robert Doodle, e ele falou, eu ouço a pregação do meu pai, que é o pastor, esqueci o nome dele lá, Doug Howard. O Doug Howard é o pai dele. Ele fala, a primeira mensagem que eu ouço é essa. Agora, tem gente que não tem nem discernimento para entender o que está sendo ministrado, e vai lá e ouve qualquer mensagem da internet, e se contamina com qualquer mensagem da internet, mas não anda com a pessoa para saber a conduta da pessoa. Não comeu 1 quilo de sal junto para entender quem é, se essa pessoa tem essência de Deus, ou se ela tem dom, ou se ela demonstra herança.
É tão terrível isso, filhos, que em João, um pouquinho para frente aqui, na verdade não é João, eu falei João, vamos em João primeiro então, vamos no 15 aqui. Então o que Jesus vem buscar, queridos? Que fruto Ele está interessado que a gente dê? Oh glória! Eu sou a videira verdadeira, eu estou lá no meio daquela vinha plantada pelo Pai, eu sou a videira da vinha. E meu Pai é o agricultor, Ele vem colher fruto. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Então Deus vem buscar fruto, o agricultor vem buscar fruto, Deus Pai vem buscar fruto. Ele entra na vinha dele, e Ele quer saber que fruto, Ele quer que a gente dê fruto para Ele. E o importante da gente entender aqui, meu filho e minha filha, é que fruto é esse que eu e você temos que dar. Se isso para Deus é tão importante, eu preciso entender que fruto é esse. Ele o corta e todo o que dá fruto limpa para que produza mais fruto ainda. Versículo 4, permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, na revelação de filho, assim nem vós o podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Sem aquilo que Deus instituiu, nós nada podemos fazer. Ninguém aqui é autossuficiente. Ninguém é. Não existe eu frequento a minha igreja, eu acho que igreja é eu estar na minha casa, me reunir com 2 irmãos lá e nós somos igreja. Não é assim. Igreja envolve profundidade de relacionamento, envolve paternidade e filiação, envolve pastoreio e discipulado, envolve tudo isso. Isso é ser igreja. Ser igreja é você falhar com o outro e perdoar o outro. Ser igreja é você também acertar com o outro, ele acertar com você, se felicitar com você. A igreja é isso. Isso é o modelo do céu. Esse é o governo do céu, queridos. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora semelhante do ramo e secará, e o apanham lançando no fogo e o queimam. Isso aqui chama-se inferno, em outras palavras. Se você não der o fruto esperado por Deus, o inferno está batendo na porta. Eu e você. Versículo 8, nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto. Que glorifica a Deus? Esse fruto que Ele vem buscar. E assim vos tornareis meus discípulos. Para ser discípulo de Jesus, tem que dar o fruto que Ele espera. Como o Pai me amou, também eu vos amei, permanecei no meu amor. Oba, começamos a entender. O fruto que Ele espera é amor. Ele espera de mim e de você, não é quanta herança você juntou, não é quantas vezes você relampeou para Deus, não é quantas pessoas você curou, não é quantos cegos abriram os olhos, não é quantos demônios foram expulsos. O Senhor está pouco se importando com isso, porque tudo isso vem dEle. Você acessa tudo isso pela fé, e os dons são dEle. Mas quando se manifestar aquele que é perfeito, os dons cessarão. Porque não é esse fruto que Deus busca. E nós gastamos tempo nos montes pedindo: Senhor, me dá o dom de cura, Senhor, me dá o dom de milagres, me dá os sinais e as maravilhas, me dá, Senhor, a palavra do conhecimento, a revelação, pelo amor de Deus, me dá isso. Senhor, não me dá isso. Aí o cara tem tudo isso e não está dando o que ele espera encontrar nele. Ele espera encontrar em você amor. Não tem outra coisa que Deus espera encontrar em você, filho. Não há outra coisa. O Senhor espera encontrar em mim e você amor. A gente tem esquecido o amor, porque nós valorizamos a herança. Deixa eu fazer uma pergunta para você. Se vem alguém na igreja que profetiza, ou que faz milagres, e vem um outro irmão simples, cheio de compaixão, e não manifestou um dom de Deus, a qual dos dois você quer seguir? Isso demonstra quem você é. Eu já disse para vocês, uma das pessoas que mais me abençoou aqui é um homem que veio ministrar aqui. Tinha dons, mas ele não manifestou os dons. Depois no final manifestou profecia e tal, mas eu não estava olhando ele pelo dom que tinha. Estava olhando ele pela compaixão, eu e minha esposa, pela compaixão que a gente via transbordar de dentro dele. Eu só posso reconhecer uma pessoa de Deus se ela carrega dentro dela o amor, a vida de amor, viver amando. É assim que eu reconheço espiritualmente uma pessoa. Mas nós valorizamos a coisa errada. Se valorizamos a coisa errada, nós estamos de olho na herança. Ai, ai, ai. Pastor, eu acabei de ver que eu quero tanta herança aqui. Acabei de ver que eu sou que nem aqueles homens lá que eram para ter revelação de filho, mas eles estavam presos na herança que podiam ter. Sendo senhor de tudo, eles não viam que eram senhores de tudo.
Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor. Nisso conhecereis que sois os meus discípulos, se vos amardes uns aos outros como eu vos amei. Se alguém me ama, ele guarda meus mandamentos. João 14, 21. Se alguém me amar, será amado do meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Quer que a manifestação de Deus? Começa a amar. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Eu, Pai, viremos a ele e faremos nele morada. Que é a morada de Deus em você, que é Jesus morando dentro. Ele só habita num lugar onde ele encontra amor, onde ele não encontra pessoas interesseiras naquilo que ele pode dar, no sustento que ele pode dar, na casa que ele pode dar, no bem que ele pode dar. Ele não está nem aí para isso, porque ele é dono de todo o ouro, toda a prata. E na verdade, queridos, há pessoas que já entenderam que a sua herança está no céu. Elas estão dispostas a sacrificar tudo aqui da terra por ele. Nós cantamos aí, é por ele, é para ele que são todas as coisas. Mas nós temos nos tornado de verdade uma igreja muito interesseira, como um todo, não é? Versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ele está deixando muito claro aqui que fruto ele espera. Ninguém tem maior amor do que esse, de dar a alguém a própria vida em favor dos seus amigos. Quem ama, dá a vida. Queridos, custa dar a vida, viu? Custa dar a vida em aconselhamentos, custa dar a vida em curas, custa dar a vida ali, custa dar a vida atendendo telefonemas, custa dar a vida tendo que fazer escalas, custa dar a vida, custa dar a vida. Mas se você faz tudo isso sem amor, não se aproveita de nada. Se você faz tudo isso pela herança, não vai colher nada no final. Vós sois meus amigos se fazei o que vos mando. Jesus é amigo de quem obedece. Versículo 16, não foste vós que me escolhestes a mim, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedis ao Pai em meu nome, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Versículo 20, lembrai-vos da palavra que eu vos disse, não é o servo maior do que seu senhor. As pessoas têm mania de grandeza. O servo não é maior que o seu senhor. O discípulo não é maior que o seu mestre. As pessoas têm mania de grandeza. Na verdade, a adolescência espiritual é a adolescência quando o filho, quando é adolescente, ele não acha que ele é maior que o pai. Pai, você não sabe de nada, pai. Filho, pai, você não sabe de nada. Pai, você está aí, tá em outra época, pai. Agora não é assim, paizão. Ó, peraí, meu. Pera lá, agora eu já sei como liderar minha vida, já sei como eu vou, já sei como me conduzo. No espiritual a mesma coisa. Acho que se meu pai aí já escutou, já puxei dele tudo que dava para puxar. Ele é sempre seu pai, querido. Se ele é seu pai, ele é sempre seu pai. O seu pai é seu pai se ele erra? Sim ou não? Você vai amar seu pai se ele errar? E você vai amar seu pai se ele acertar também? Mas ele é uma referência. Você repete do seu pai os acertos dele? Sim ou não? Você repete dos seus pais o erro dele? Sim também. É para o bem e para o mal. Posso ouvir um amém aqui? Vai dar o teu pai que merece. Vocês têm esse aqui. Oh glória. Versículo 23, quem me odeia, odeia também a meu pai. Quem me odeia, odeia meu pai. Você vê como o negócio é ligado aqui. Em João 5 ele fala uma outra frase. Se você rejeita o filho, você rejeita o pai. E quem rejeita o pai, rejeita o filho. Não tem, o negócio é um só. É impressionante como é um só. Mas em 1 Coríntios capítulo 13, ele vai desdobrar um pouco mais esse amor. E eu quero dar ênfase a algumas coisas aqui. Em 1 Coríntios capítulo 13, ele está falando dos dons espirituais, está falando da herança. Olha aqui, você profetiza, o Espírito Santo concede que um profetize. Ele levanta um como apóstolo, o governo da igreja, né? Outro como profeta, um operador de milagres. Nem todos são apóstolos, todos são profetas, todos são operadores de milagres. Não. Eu tenho um governo na igreja, mas veja. O mais importante é o que eu vou dizer na sequência. E eu passo a mostrar-vos ainda um caminho sobre modo excelente. É mais do que herança, é essência. Repita assim comigo, Deus não está preocupado com a herança, está preocupado com a essência. Porque a essência, repita, porque a essência determina como eu lido com a herança. Guarda essa frase dentro de você, no seu coração.
É a essência que determina quem você é. Tem amor dentro de você ou não? O caminho mais excelente eu vou mostrar. Ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que sou. Ainda que eu tenha o dom das línguas espirituais, de tudo quanto é jeito, línguas de visões, línguas de sonhos, línguas de interpretação. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência. Eu tenho revelação, mistério, ouço o Pai direto. Satanás ouviu o Pai direto também. Posso ouvir um amém aqui? Ele fala: você era mais sábio que Daniel, e nenhum segredo eu podia esconder de você, Satanás. Ter acesso a essa revelação, mas não agir de acordo com ela, também determina quem você é. Conhecia todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé, a ponto de transportar montes, se não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens e entre os pobres, e ainda que entregue o meu próprio corpo para ser queimado, ainda que eu morra, dizendo que é por Cristo. Se eu morrer sem amor, isso nada me aproveitará, porque o amor, ele tem paciência, ele espera, ele não bota a mão na herança. É benigno, amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece. O amor não tem nada de orgulho nele. E quem quer botar a mão na herança é porque é orgulhoso. Não se conduz inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses. Não está aqui se alguém me reconhece, como eu sou bom, como eu não sou bom. O amor não busca o próprio interesse, não é egoísta. Não se exaspera, não se ressente do mal. Aí vai. Versículo 10, quando porém vier o que é perfeito. Então quem parte os dons, vai ser tudo aniquilado, gente. Por que nós damos tanto valor para dom? Isso demonstra muito de quem nós somos. Você está falando com isso, você não ama os dons? Pastor, eu amo os dons. Eles são de Deus e do amado Espírito Santo. Eu amo. Se eu não estiver equilibrado em amor, nada disso me aproveitará. Nada. Agora, pois, versículo 13, permanecem a fé, a esperança e o amor, estes três. Fé é muito forte, transporta a montanha, agrada a Deus, pode ser tudo isso. Mas a fé que agrada a Deus é a fé operante em obras. A fé sem obras não vale de nada. Como você pode ver o seu irmão passando necessidade, falar: ó, Deus vai te abençoar porque eu tenho fé que Deus vai te abençoar, e você despede seu irmão, é o que o Tiago fala no capítulo 2. A fé sem obras é morta. A fé de quem tem obras é a fé de Abraão, que sacrifica a promessa, ele sacrifica a herança. Pegou a revelação aí? Abraão sacrifica a herança. Enquanto tem pessoas que querem herança, pegam ela e gastam ela, vem um Abraão que pega a herança, Isaac, e sacrifica a herança para Deus, porque Deus é tudo na vida dele. Ele tem essência, ele não tem só fé, ele tem obras que condizem ele com aquele que deu seu filho por amor a nós. A obra de Abraão demonstra a essência que ele tem dentro dele, o que ele carrega dentro dele, de quem que ele é filho, filhos. Por isso que Jesus fala: vocês não são filho de Abraão, vocês querem me matar. E Abraão não só se deu por mim, como deu tudo que ele tinha, deu toda a herança dele, porque ele não está nem aí para a herança, ele está aí por mim, ele é meu filho. Ele é meu filho, esse é meu filho, eu posso chamar de filho, eu tenho a alegria de chamar de filho, de amigo. Vou ocultar alguma coisa, o que eu faço ao meu amigo Abraão? Será que Deus pode ocultar alguma coisa ao seu amigão? Aquele que eu não chamo mais de servo, mas eu chamo de amigo. É muito tremendo isso, filho. Mas nós temos escolhido a essência errada, porque nós não temos revelação de filho. Essa é a verdade. Essa é a verdade dura, crua, como ela é. Em Lucas capítulo 15, é um texto muito conhecido, mas hoje você vai ver ele de uma outra dimensão. Lucas capítulo de número 15. Deixa eu ver quanto eu já preguei. 40. Deu uma roubadinha, tá? Eu já tinha começado a falar um pouco. O recap eu não calculei, tá? Mas também não é minha parte, né? Você que tinha escutado a mensagem anterior. Quem aqui escutou a mensagem, a primeira que eu preguei sobre paternidade? Alguns não escutaram. Por isso que eu tenho que ficar fazendo recapitulação, tá vendo? Vocês atrasaram os seus irmãos, já estavam lá na frente.
Em Lucas 15 tem o famoso texto do filho pródigo. Isso aqui tem tanta revelação nesse texto aqui, filhos, que se eu parasse aqui, eu pregaria só aqui essa noite. Ainda mais sobre o final dos tempos. Isso aqui é o espetáculo do céu. Mas, vamos nos deter aqui na revelação básica dele. Continuou, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, eu quero herança. Já era dele? Sim ou não? Mas tem um tempo para ser dele, não é? Qual que é o tempo para ser dele? A morte do pai. Então o filho está matando o pai aqui, não é? O filho está agindo no espírito do diabo aqui. Está matando o pai. Me dá minha herança. Você para mim já morreu. O que eu quero é o que você tem. Forte essa, hein? Anota aí no coração. E eles lhe repartiam os haveres. Tá bom, toma filho, tudo é teu. Você acha que eu vou negar alguma coisa para você, meu filho? Ela já é sua. Já é tua herança, filho. Às vezes dói para o pai, mas o pai fala, tá bom, vai. Às vezes o pai não quer dar porque ele fala, vou arrebentar meu filho. Esses dias eu estava vendo minhas filhas. E eu tive muita dificuldade quando eu era pequeno. Financeira. E quando minha mãe trazia uma pizza de mussarela com atum, final de semana, era uma alegria dentro da casa. Eu amo pizza até hoje, acho que é porque eu tive pouco. Mas porque eu amo mesmo pizza. Eu falo, quando estiver nas nações, a coisa que eu vou sentir mais falta, pizza. Pizza. Então se você quiser enviar por Sedex uma pizza para mim, você vai me fazer muito feliz. Tá bom? Se você não estiver lá comigo, você me envia uma pizza por Sedex. Ou me manda para um país que tem pizza, lá para Itália, eu posso ir para Itália, tá bom? O Denis foi eu com a Itália uma vez, né, Denis? A gente batia lá no negócio para sair a bandeira da Itália, né? A Itália também é nossa. Na verdade o Senhor nos deu do Brasil até a outra extremidade da terra, até o Japão. Você pode dar um aleluia, glória a Deus? Nós vamos mandar tudo isso aí, eu vou pisar através de você. Se você é filho, você vai ter herança. Se você não é filho, aí você vai por você mesmo. Pega aí, a hora que acabar o recurso, você volta para a casa do pai, tá bom? Que o pai vai estar aqui para receber. Mas eu espero que você não faça isso, que você vai ser mais inteligente que isso. Vai ser mais esperto que isso. E aí minhas filhas, eu comecei a dar tudo para elas. Quer salgadinho? Leva. Quer chocolate? Leva. Minha esposa, amor, nós estamos estragando elas. Eu falei, é verdade, nós estamos estragando elas. Aí comecei a dar alguns nãos. Agora não. Por que não? Com a dor terrível do meu coração. Porque eu não podia ter, mas agora eu posso. Então vai lá e tenha, né? É meio que natural o negócio, até que a gente não percebe. Mas eu estava vendo que estava estragando, está errado. Eu falei, agora não, isso aqui não. Isso aqui não, pai, só por favor, por favorzinho. Parece aquela do Gru lá, a menininha do Gru lá. Por favorzinho, pai, faz aquela bochechinha, né, coradinha. Não. Ai, coração rasgando. Comecei a dar os nãos. Tinha que ser mais profundo. Aí Deus começou a levar a gente, aí eu falei assim, peraí filha, senta aqui comigo, agora eu vou explicar. Olha de onde veio o papai. Aí as duas, a mamãe, começaram a chorar. Falei, agora estão entendendo a essência de quem nós somos. Estão entendendo como é que se lida com a herança. O mais importante é o legado que nós estamos deixando dentro de vocês. Não é as coisas que eu posso te dar. São os dons que eu posso te dar. Nada disso, isso aí tudo passa. Mas o papai e a mamãe, a gente vem daqui, ó. Olha de onde a gente vem. Essa é a essência que está dentro de nós. Chorando, entendendo, as duas chorando muito. A Raquete falava, para de falar dessas histórias, pai. Eu falei, não, você precisa ouvir essas histórias. Você precisa ouvir essas histórias para dar valor para as coisas que são importantes de fato. Não é o que o papai te dá, porque eu posso te dar tudo. Hoje eu posso te dar. Mas se eu fizer isso com você, eu vou estragar você, porque não é herança, filha. Isso aqui, ó. Sabe o que o papai e a mamãe têm? Que nós queremos passar para vocês. O seu pai e a sua mãe, nós amamos fazer a vontade de Deus. Nós amamos obedecer a Deus, filhas. Nós fazemos qualquer coisa para obedecer a Deus. Nós entregamos a nossa vida, bens, herança. Nós queimamos tudo por Ele. Não tem volta. É assim que nós somos, filhas. Aí elas choram, choram, choram. Eu falei, é isso. Essa essência que vocês precisam. Passados não muitos dias, o filho mais moço, juntando tudo que era seu, partiu. Me dá os bens aí, me dá minha herança. Dissipou todos os seus bens, porque bens acabam. Vivendo dissolutamente, depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome.
E ele começou a passar necessidade. Então ele foi, se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Passou coisas difíceis para ver se caía a sanidade dele. Deus às vezes permite situações difíceis na nossa vida, filhos. Ninguém passa situações difíceis à toa. Ninguém é forjado na vida espiritual sem dificuldades. Deus não trabalha com gente mimada. Desculpa, esse negócio que às vezes a gente fala, Deus vai mimar você, não está no dicionário de Deus. Deus não mima ninguém. Ele abençoa e Ele corrige, e Ele aprova. É assim que Deus trabalha. Deus não é mimador. Ele não é que nem eu que fica dando tudo para o filho. Ele é muito mais sábio que eu. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores do meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: pai, pequei contra o céu e diante de ti. Eu pequei com o céu porque eu esbanjei a herança, mas a coisa melhor aqui, filhos, eu nunca tinha visto desse prisma. Eu vi a essência do meu pai. Eu agora consigo enxergar quem é meu pai. Eu agora tenho revelação de filho. Eu aceito nem ser filho dele, porque trabalhador dele tem melhor do que eu tenho aqui, com toda a herança que eu tinha. O meu pai é bom com o trabalhador, imagina com o filho. Eu larguei tudo isso por causa de uma coisa que, como veio, foi. Ao passo que o irmão mais velho, quando vê toda essa festa que o pai faz pelo filho que voltou, porque agora o filho vê a essência, agora não precisa me preocupar mais. O filho já está vendo. O outro irmão mais velho tão pouco percebia a herança que tinha. Ele se indignou, no versículo 28, e não queria entrar porque o irmão dele estava sendo recebido pelo pai, porém o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos te sirvo sem jamais transgredir uma ordem. Eu sou bonzinho, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me como os meus amigos. Vindo porém esse teu filho aí, que fez tudo errado com o que tinha. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que tenho é teu. Lembra que eu falei que o diabo faz você não perceber o que você tem? Você já está com o pai, já tem tudo meu, você me obedece, é isso que eu quero, você está mostrando que você me ama. Mas você não está entendendo a minha essência, filho. Você não está entendendo a compaixão pelo teu irmão. Você não está entendendo, ele é a dracma perdida dentro da casa, que é o texto anterior. Ele está perdido, está dentro da casa, mas está perdido. Tem gente que está dentro da casa, está perdido. Não consegue se achar, não acha o espiritual, não acha a paternidade, não acha quem é, não acha propósito, não encontra. Ou está aqui focando na herança, o que eu vou ter, o que Deus vai me dar. Ou que posição que eu vou ter, está vendo o mundo lá fora, está trazendo o mundo para dentro da igreja, não entendeu nada. Aqui você sacrifica, aqui nós estamos no altar, queridos. Aqui nós entregamos tudo para aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda majestade. Aqui nós queimamos herança, porque a nossa herança está no céu, onde a traça e a ferrugem não pode corroer. Nossa herança não está aqui. Aqui nós exercemos ela equilibrado pela essência. É assim que se faz, é assim que Deus espera. Em Mateus capítulo de número 7, para provar para você que o fruto que Deus espera nunca foi a herança, nunca foi o que você pode dar para Ele, nunca foi o quanto você relampeia no reino do Espírito, nunca foi poder, porque o verdadeiro poder vai vir de um lugar. Eu vou te mostrar exatamente agora. Ele vem do Pai. Poder vem do Pai. Poder é a mesma coisa que autoridade. Poder é a mesma coisa que autoridade. Poder é a mesma coisa que vida. Poder é a mesma coisa do quanto você vive, do quanto você prega, daquilo que você prega. Poder está relacionado a isso. O resto é algo passageiro. E quando Deus vier, tudo vai acabar, vai ser soprado. Quando vier o perfeito, aquilo que é passageiro, aquilo que é mais ou menos, vai passar. Em capítulo 7 de Mateus, é o texto que vocês já me viram, quem anda comigo, pregar milhares de vezes. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. Que frutos? Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, que chama Jesus de Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade, aquele que vive Deus,
A vontade de meu Pai, para chegar no Pai tem que conhecer o Filho, está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome não expelimos demônios, em Teu nome não tínhamos muitos dons de milagres, maravilhas, fizemos tudo isso por Ti, fizemos tudo isso em fé. Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais, vivem na prática da iniquidade. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Você conhece, cai a chuva, cai o avivamento, cai o dia difícil. Ele é na rocha, ele está em Cristo, ele está na palavra. Jesus é a essência dele. E caiu a chuva contra os outros, e a casa ruiu, porque eles não tinham essência. Mas versículo 28, quando Jesus acabou de proferir essas palavras, estavam as multidões maravilhadas da sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade, poder, vida, e não como os que não vivem. Os que estavam interessados na bênção, naquilo que ele podia dar. Queridos, está percebendo que o fruto que Deus espera não é o dom? Está claro aqui para você que Deus espera amor? Está claro aqui para você que se não tiver amor, todos os dons que você tem, pode dar a lista. Tudo aquilo que você construiu, pode dar a lista, tá? Vai tudo ruir. Tudo ruir. Em Atos capítulo de número 3, estamos chegando no final. Deixa eu ver quanto tempo. É difícil. É difícil você ter que falar tudo que Deus me falou lá no secreto. Aqui, não vou falar tudo, tá bom? Mas muito eu vou dizer para você hoje. Em Atos capítulo de número 3, Pedro e João subiam ao templo para a oração da hora nona. Os caras tinham disciplina, tinham horário de oração. 3 vezes ao dia, ele ia lá orar. Lembra que Daniel orava 3 vezes ao dia, com a janela aberta? Servo de Deus ora, amém? Era levado um homem coxo de nascença, um homem que não andava direito, o qual punham diariamente à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola ao que entrava. Pedia o pouquinho que podia dar para ele, a herança. Vendo ele a Pedro e João que iam entrar no templo, implorava que eles dessem uma esmola. Que esse cara está pedindo? Esmola. O que um coxo pede? O que uma pessoa que não anda direito no reino do Espírito, ela pede? A esmolinha. Me dá aí, me dá. Me dá o dom, me dá o talento, me dá. É sanguessuga, dá. Me dá. Essa pessoa que não sabe quem é Deus, não tem revelação de filho, não tem revelação de pai. Pedro, fitando juntamente com João, disse: olha para nós, tira a referência da esmola, bota a referência na paternidade espiritual, bota a referência em nós. Nós vamos mudar a sua vida, nós vamos mudar a essência. Você está pedindo uma esmola, vou te dar outra coisa. Ele os olhava atentamente, esperando receber alguma coisa. Pedro, porém, lhe disse: não possuo nem prata nem ouro, eu não tenho herança para você. Herança. O que importa aqui não é o que eu posso te dar, não é o que o paliativo que você vai consumir, seja em um ano, seja em um mês, seja em um dia. Não é isso. Não é isso que vai mudar a sua vida, coxo. Mas o que tenho, aqui está dizendo pobremente o que tenho. No original é a palavra touto no grego. E touto significa quem. Quem eu tenho, o Jesus que eu tenho, esse eu te dou. Levanta e anda, muda a sua caminhada olhando para nós. Está comigo aqui? É sobre a minha essência. Até manifestou o dom. Mas Pedro orou para esse homem de uma forma diferente. Pedro e João olharam para ele de uma forma diferente. Eles viram algo dentro dele que eles queriam mudar a vida dele. Para de ser alguém que anda por herança. Começa a ser alguém que tem Jesus dentro de você. Vem aqui que eu vou mostrar o caminho. Vem aqui que eu vou direitar os seus passos. Vem aqui que eu vou
os profetas de Israel procuram tirar minha vida. O erro de todo profeta chama-se orgulho, da maioria dos profetas. Quem é profeta quer viver antes da hora o que Deus está mostrando, quer meter a mão na herança antes. Profeta é terrível, gente. É difícil ser profeta. É difícil ser profeta equilibrado. O profeta está sempre vendo o espiritual, vendo lá na frente. Aí ele acha que lá na frente está aqui agora, mas para chegar lá na frente, queridos. Ai, Jesus. É o tratamento do profeta. O amor é paciente, não é? Profeta, sejam pacientes. Você está aqui nessa casa, você é filho de profeta. O profeta tem que ser paciente. Mas em Apocalipse 11 tem uma qualidade para andar nessas unções no final dos tempos. Em Apocalipse 11, nós estamos na iminência de entrar nesses dias. São os dias do avivamento. Eu vou encerrar aqui. Estou pulando 2 textos que eu ia abrir para você. Jesus, quando em Lucas 4, antes de eu entrar aqui muito rápido, quando é oferecido para ele a glória desses reinos, a herança, Jesus veio conquistar de volta aquilo que nós perdemos. Ele fala assim: você não precisa conquistar, toma de mão beijada, é só você prostrado me adorar, toda a glória desses reinos aqui, ela é sua, Jesus. E Jesus responde como para ele? Com aquilo que está dentro, com a essência. Está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, só a Ele darás culto. Essa é a essência. Você só responde ao diabo as suas tentações com a essência, com amor. Eu estou aqui, quando depois na sequência ele fala: o Espírito do Senhor está sobre mim, me ungiu para propósito, por liberdade ao oprimido. Eu estou aqui para amar o próximo, curar o cego. Eu vim aqui para servir. O meu reino não é desse mundo, ele é diferente do reino desse mundo. Glória a Deus. Apocalipse 11, por que Jesus é o estereótipo? Quando os discípulos também, Lucas 10, também vou citar aqui, e vou entrar no último capítulo, que é esse aqui do Apocalipse 11. E estou chegando aqui no final, com 1 hora e 2 minutos. Olha como fomos bem hoje. É só botar o relógio aqui, tá vendo? É o seguinte, em Lucas 10 ele fala, os discípulos voltam felizes, os filhos voltam felizes, porque eles tinham poder e os demônios submetiam a eles. Fala: nós alegramos porque os demônios submetem. Jesus fala assim: deixa eu corrigir a visão. Não vos alegreis porque os demônios vos submetem, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus. Para o nome estar arrolado no céu, querido, ele é alguém que obedece, alguém que ama, alguém que é filho e que reconhece o Pai. Só assim o nome está arrolado no céu. Então, perde o foco de todo o poder que está sendo manifestado na sua vida, da herança que você tem, e começa a olhar para aquilo que realmente importa. Olha para o céu. Põe o seu olho no céu nessa noite, filho, filha. Em capítulo 11 de Apocalipse, ao final dos tempos aqui, e está escrito assim: foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito: dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar, e os que nele adoram. Nós estamos vivendo uma fase dessa agora. Tem anjo com um caniço na mão, e eles estão olhando para nós. Nós estamos sendo medidos de como nós nos comportamos e adoramos no santuário de Deus. Mas deixa de parte o ato exterior do santuário, não o meças, porque foi ele dado aos gentios. Estes, por 42 meses, são 3 anos e meio, calcarão aos pés da cidade santa. Não vou entrar aqui porque é muita revelação. Darei as minhas 2 testemunhas, que profetizem por 1260 dias, que é a mesma coisa que 42 meses, vestidas de pano de saco. Característica para andar nessa unção dos últimos dias: pano de saco. Vestes de humildade, vestes não reais, vestes de servo, vestes de escravo, vestes de humilde. O amor não busca os seus próprios interesses, o amor não se ensoberbece. Vestes de amor. O que fez Moisés e Elias caírem? Moisés e Elias caíram, os dois. Moisés no final da história, porque falou assim: eu não vou fazer o que Deus está mandando, vou dar água para esse povo. Deus falou: porque você não me glorificou nas águas, eu estou tirando a herança de você, eu estou tirando a terra de você, você não vai entrar, você não gerenciou bem o que eu te dei, então você não vai entrar. E Elias foi recolhido em honra, ok, mas ele falou assim: vai lá e levanta Eliseu no seu lugar e unge Jeú, rei de Israel. Acabou para você, porque você estava dentro da caverna, dizendo: só eu fiquei dos profetas de Israel, procuram tirar minha vida, quando eu guardei 7.000 que não se dobraram a Baal. Os dois caíram pelo mesmo motivo, o motivo do orgulho. Para andar nos últimos dias, queridos, só tendo a essência de amor e humildade. A humildade é um dos atributos do amor. O amor não se ensoberbece.
Essas duas testemunhas, elas estão vestidas, e você vai ver na sequência que é a unção de Elias e Moisés, elas estão vestidas de humildade, de amor. E então vem aqui, são essas as duas oliveiras, e os dois candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra, que está lá em Zacarias capítulo 4. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Quem mandava cair fogo do céu e matar os inimigos? Elias. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu. Quem fechava o céu por 3 anos e meio? Os 1260 dias, os 42 meses? Elias. Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para convertê-las em sangue. Quem converteu águas em sangue? Moisés. Bem como para ferir a terra com toda sorte de flagelos. Quem feriu a terra com flagelos? Moisés. Tantas vezes quantos quiserem. Tantas vezes quanto quiserem. Para andar nessa unção dos últimos dias, é necessário ter essência, não dons. Para andar nessa unção dos últimos dias, precisa ter amor, o fruto que Deus espera. E não relampear nos dons do Espírito, não na herança. Glória a Jesus, queridos. Então curva a sua cabeça um instante enquanto nós louvamos ao Senhor.